Tema B2. Proporção inversa. Enunciado. Jarbas controla o tempo para ir até a sua escola. No primeiro dia, ele caminhou com velocidade de 1,07 metros por segundo e levou 2,695 segundos. No segundo dia, ele caminhou com velocidade de 2,42 metros por segundo e levou 1.215 segundos. Nesse dia, ele voltou correndo com velocidade de 3,16 metros e levou 913 segundos para percorrer a distância entre a escola e a sua casa. No terceiro dia, Jarbas foi para a escola de bicicleta. A 5,1 metros por segundo, ele chegou em 563 segundos. Na volta, ele andou a 8,58 metros por segundo e chegou em sua casa em 341 segundos. No quarto dia, ele foi de carro, andando a 12,42 metros por segundo e chegou na escola em 227 segundos. Organize uma tabela com número, velocidade, tempo de viagem, distância, desvio e desvio ao quadrado e determine a distância média, a média da distância entre a casa e a escola, o desvio médio para as distâncias, a variância para as distâncias, o desvio padrão das distâncias, o tempo que o Jarbas leva para ir para casa a 6,43 metros por segundo e a velocidade do Jarbas para ir para casa em 1.694 segundos. Iniciando a tabela. Então, nesse exercício, nós temos 6 pares de medidas e solicitou para fazer 6 colunas. Então, a minha tabela vai ter que ter 6 colunas e 10 linhas. Já vou fazer a tabela direto, porque a primeira coluna é número, depois eu tenho velocidade e tempo, daí tem a distância que tem que calcular, desvio padrão, que é sempre. Desvio médio, desvio ao quadrado sempre, com desvio padrão no finalzinho da tabela. Vamos lá. Na primeira medida, a velocidade foi de 1,07 metros e aí levou 2.695 segundos. Na segunda medida, a velocidade 2,42 levou 1.215 segundos. Terceira medida, 3,16 metros por segundo e levou 913 segundos. Quarta medida, 5,01 metros por segundo, levou 563 segundos. Quinta medida, 8,58 metros por segundo, levou 341 segundos. E na última medida, 12,42 metros por segundo, levou 227 segundos. Então, agora tem os dados na tabela e vou para o gráfico. O gráfico. Então, a esta altura, eu vou pressupor que vocês já saibam desenhar os eixos, colocar as devidas identificações, o que está em cada eixo e escolher as escalas. Feito isso, eu sei que se ele for com uma velocidade de 1,07 metros por segundo, então ali mais ou menos meia altura entre o 0 e o 2, ele vai levar 2.695 segundos. Então 2.500, quase 2.700 segundos. 2.750 seria aqui. Então aqui o primeiro ponto. Se ele for com uma velocidade de, deixa eu me achar melhor, 2,42 metros por segundo, ele vai percorrer essa distância em 1.215 segundos. Então tem aqui o segundo ponto. Se ele for com velocidade de 3,16 metros por segundo, ele vai levar 913 segundos. Terceiro ponto. Se ele for com velocidade de 5,01 metros por segundo, ele vai levar 563 segundos. Se a velocidade for de 8,58, ele vai percorrer essa distância em 341 segundos. O quinto ponto. E se a velocidade for de 12,42 metros por segundo, ele vai fazer em 227 segundos. Então, estão aqui marcados os pontos. Se eu unir os pontos, eu vou ter uma hipérbole, o que caracteriza que a relação realmente é uma proporção inversa entre a velocidade e o tempo. Agora, solução do item A.
a média de distância entre a casa e a escola. Então, eu vou retomar a tabela onde eu parei antes e eu preciso calcular as distâncias. Como eu vi que é uma proporção inversa, a distância vai ser calculada fazendo o produto entre as duas variáveis. Então, velocidade vezes tempo. 1,07 vezes 2.695. Deu 2.883, arredondado 84. E assim por diante. Vou fazer 2,42 vezes 1.215, vai dar 2.940. 3,16 vezes 913 é igual a 2.885. 5,01 vezes 563 é 2.821. 8,58 vezes 341 é 2.926. E 12,42 vezes 227 vai ser 2.819. Somando os 6 valores de distância, eu vou ter uma soma de 17.275. E este valor terá que ser dividido por 6, e aí eu vou ter a média. 6, porque na minha tabela eu tenho 6 medidas. Então, a média das distâncias que foram averiguadas pelo Jarbas é de 2.879 metros. Então, essa é a resposta da pergunta, e o número 2.879 vai ser guardado para enviar para correção. Solução do item B. O desvio médio para as distâncias. Então, retomando a tabela, já estou com todas as distâncias calculadas, tem a média. Então, o primeiro desvio vai ser 2.884 menos a média 2.879. O primeiro desvio é de 5 metros. O segundo desvio, 2.940 menos 2.879, vai ser de 61 metros. Terceiro desvio, 2.885 menos 2.879, 6 metros. Quarto desvio, 2.821 menos 2.879, menos 58 metros. Quinto desvio, 2.926 menos 2.879, 47 metros. E o sexto desvio, 2.819 menos 2.879, menos 60 metros. Se eu somar os valores positivos e depois somar os negativos, eu vou ver que existe uma diferença de uma unidade. Isto porque a média deu uma dízima periódica e eu arredondei ela. E essa diferença entre os desvios positivos e os desvios negativos vai acontecer por causa do arredondamento, não por causa de um erro na tabela. Agora, 5 mais 61, mais 6, mais 58, mais 47, mais 60, vai dar 237. Este valor dividido por 6 medidas, eu tenho desvio médio de 39,5 metros. Então, a minha resposta, o desvio médio para as distâncias, é de 39,5 metros, que é o valor que deve ser corrigido. Solução do item C. A variância para as distâncias. Então, continuando a tabela, eu tenho que agora elevar os desvios ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 60 ao quadrado, 61 ao quadrado, 3.721. 6 ao quadrado, 36. Menos 58 ao quadrado vai dar 3.364. 47 ao quadrado, 2.209. Menos 60 ao quadrado vai dar 3.600. Somando estes 6 valores já elevados ao quadrado, eu vou ter um valor total de 12.955. Como eu tenho 6 medidas, para calcular a variância, eu vou ter que dividir esta soma por 5. Então, eu vou ter 2.591 como valor de variância na minha tabela. Então, a resposta é, a variância para as distâncias é de 2.591 metros quadrados, que é o valor que deve ser corrigido.
Solução do item D. O desvio padrão das distâncias. Então, para calcular o desvio padrão, eu vou tomar a tabela e terminar. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, 2.591 raiz 50,9018. Então, 50,9 é o desvio padrão das distâncias. Esta resposta é o valor para ser corrigido. Solução do item E. O tempo que o Jarbas leva para ir para casa a 6,43 metros por segundo. Então, usando a equação característica da proporção inversa, que é a grandeza dependente igual a constante dividida pela grandeza independente, eu sei que a grandeza dependente y é a velocidade, a grandeza independente x é o tempo e a constante de proporcionalidade é a distância d, que foi calculada como sendo 2.879 metros. Então, nós vamos substituir esses valores e nós vamos ter que a velocidade é 2.879 dividido pelo tempo. Agora, eu sei que a velocidade é 6,43, eu vou substituir na equação, eu vou ter que 6,43 é igual a 2.879 dividido pelo tempo. Isolando o tempo, eu vou ter que o tempo é 2.879 dividido por 6,43. O tempo é de 447,744 segundos, ou, arredondando, 448 segundos para ir para casa com velocidade de 6,43 metros por segundo. Então, 448 é a resposta que deve ser corrigida. E para terminar, a solução do item F, a velocidade do Jarbas para ir para casa em 1.694 segundos. Então, usando a equação que nós usamos no item E, eu vou ter que a velocidade é 2.879 dividido pelo tempo. O tempo é 1.694 segundos, então a velocidade vai ser 2.879 dividido por 1.694. Eu tenho a velocidade de 1,69953 metros por segundo, que pode ser arredondado para 1,70 metros por segundo para ir para casa em 1.694 segundos. Então, 1,7 é a resposta a ser corrigida.